Olá. Bom, então vou trazer aqui o tema espiritualidade consciente, um caminho para a qualidade de vida e performance. Quem sou eu? Me chamo Marcele, sou engenheira com mais de 15 anos de experiência e liderança em grandes empresas, pós-graduada em neurociência, psicologia positiva, mindfulness e pós-graduanda em psicologia transpessoal, que é a área da psicologia que integra o espírito junto à mente e ao corpo como parte do ser. E eu integro minha vivência nas empresas que eu passei há mais de 20 anos de estudos e vivências profundas na espiritualidade, trazendo aí uma visão que une ciência, gestão, bem-estar e performance de uma forma sustentável. Então, espiritualidade consciente trata-se da compreensão de que nós somos seres espirituais, cuja manifestação para essa experiência aqui na Terra, experiência humana, ela acontece através de um corpo físico e de processos mentais e emocionais. Isso independente de qualquer religião. Então, integrar essa consciência de que nós somos um ser espiritual, pré-existente a essa vida, a esse corpo, e que ele vai continuar existindo também após a morte desse corpo físico, ele é essencial para a gente ter uma vida com mais clareza, com equilíbrio, com propósito, com sentido e com coerência. E aí, essa reflexão traz a pergunta: para que nós estamos aqui? Já que essa vida aqui é um recorte muito pequeno de toda a nossa experiência, de toda a nossa existência como espíritos. Por que a gente faz o que a gente faz? O que a gente vai levar daqui depois que esse corpo ele não existir mais? Uma reflexão que eu tenho comigo, o que eu gosto de provocar é: se amanhã eu tiver uma notícia de que eu vou partir, se eu for para uma cama de UTI, qual a emoção que vem, qual a sensação que vem? Eu me sinto ok no nível de consciência? Eu passei minha vida até aqui de forma coerente, de forma congruente, eu deixei algo, eu estou levando algo de bom no meu ser espiritual? Então, qual o sentido da vida? Eu trago essa provocação para a gente não pensar nisso só no momento ali onde a gente está finalizando essa vida, a gente trazer essa consciência, essa presença para o nosso dia a dia, e isso faz toda a diferença. Então, qual é o nosso propósito? E aí, para a gente aprofundar um pouco mais nessa reflexão, eu gostaria de trazer um vídeo, e aí eu gostaria de pedir, já que a gente está trazendo aqui que somos um ser espiritual, a gente sair um pouco da mente, que é onde a gente fica condicionado a maior parte do nosso tempo, nos nossos dias, a gente fazer 3 respirações profundas. Vou fazer aqui junto com vocês, Mantendo o corpo mais relaxado, trazendo realmente a consciência para um ser além desse corpo. E assistir esse vídeo que a gente vai passar agora com presença, observando as emoções, observando alguma sensação que vem no corpo, e não assistir só no nosso plano mental. Então, eu vou passar agora.
Eu acho que esse vídeo representa bem, faz a gente... É um start para a gente conseguir aprofundar aí nesse tema, que é tão especial, né? Então, o fio vermelho, ele é a nossa essência, né? Então, quando o bonequinho cai do caminhão, é a nossa trajetória aqui nessa vida. E aí o percurso, os desafios da vida, é o que ele vai passando ali sozinho, né? Descolado dessa fonte que ele deixou ao passar por essa experiência nessa vida. O coração pulsante ali é a nossa casa, é a fonte de onde a gente veio e para onde a gente vai retornar. Toda arrepiada. E repara que ele usa o próprio fio para superar os desafios, para tecer, para fazer ali, né, subir ali, escalar, né, enfim, para fazer ali de ponte. Então não existe um resgate externo. Então a gente ora, a gente se conecta com a espiritualidade, a gente busca um Deus fora. Mas na verdade é uma energia que existe dentro da gente, que é a nossa fonte essencial, de onde a gente veio, para onde a gente vai voltar, mas que ela está aqui o tempo todo dentro da gente. Né? E essa nossa essência, esse fio que conecta a gente a essa fonte, são os nossos valores, a resiliência que a gente vai desenvolvendo ao longo do percurso, né? A gente criar soluções para aprender com os erros e continuar caminhando e avançando em busca aí dessa reconexão com a nossa essência. E mesmo que a gente não conheça os caminhos, a gente não conheça os desafios, né, o que leva a gente é essa chama que tem dentro da gente, que é a nossa fé. Né? E a automotivação, a liderança pessoal em ação, que é esse despertar, que vai conduzindo a gente de volta. Então, ela acontece através da colaboração, né? Percebem que existem desafios, tem um gatinho ali, enfim, né? Vão surgir desafios com outras pessoas também, mas é a gente conseguindo formas de fazer essa conexão de forma colaborativa, buscar pessoas que nos ajudem. Esse é o verdadeiro voltar para casa, e essa conexão não é um lugar, é uma construção que depende de nós, né? Então, encontrar esse verdadeiro propósito não é ficar olhando para trás, para os desafios, para as coisas que aconteceram, para o fio que partiu. É usar os pedaços do fio que sobrou para a gente se reerguer, né? E se conectar com essa fonte a partir do momento que eu me reconectei e ajudando os outros também. Esse é o grande sentido. Então, por que a gente está aqui? Para evoluir moralmente, intelectualmente, sobretudo espiritualmente, desenvolvendo virtudes. Então, isso tira a gente de um lugar de vítima e leva a gente para um lugar de protagonismo e de autorresponsabilidade. Porque a gente está aqui para fazer uma experiência e só depende de mim. Né? Então, tem uma responsabilidade aí sobre a própria vida, sobre minhas ações e sobre o impacto que eu causo na vida das outras pessoas. Isso vai interferir no desenvolvimento das minhas virtudes e no meu desenvolvimento espiritual e moral. A gente é muito bom em se desenvolver intelectualmente, mas a moralidade é a parte espiritual. E aí essa consciência, ela muda o nosso modo de ver, de agir, de forma a minimizar os conflitos. Então, se eu passo a minha existência focada no meu desenvolvimento, em retomar esse fio do novelo para a fonte, a vida fica mais leve. Eu vou buscar coisas, pessoas, ambientes que vão me ajudar no meu desenvolvimento. E eu vou ajudando conforme eu posso. Então, percebe que é uma transição, uma mudança de cultura aí, individual e coletiva. Onde eu saio do vitimismo, que eu não tenho escolha, que as coisas são como são. Não. A vida pode ser boa, as coisas podem ser boas, os relacionamentos podem ser melhores. Deixa eu encontrar meu lugar aqui. Qual a minha responsabilidade? Qual o impacto que eu tenho, que eu causo nesse ambiente onde eu estou? O que eu posso fazer para melhorar? Então, é esse lugar de protagonista e de autorresponsabilidade. Então, esse modo de ver, de me perceber, ele muda totalmente também a forma como eu vejo a vida, a forma como eu vejo o outro, porque o outro, ele é um outro ser também descolado da fonte, que está passando por seus próprios desafios, com suas questões emocionais e de crenças, seus programas mentais também, com suas dificuldades, que se manifestam de alguma maneira, de acordo com o seu histórico. Então, eu olho ele de uma forma separada. E isso muda a forma de me relacionar, porque eu consigo ter mais compaixão, ter mais empatia.
E isso só muda o quê? As tomadas de decisões. O que eu vou fazer, que atitude eu vou tomar a partir desse lugar onde eu estou, a partir dessa situação. Qual que é meu papel aqui como ser espiritual em desenvolvimento? Isso vai impactar as minhas ações e isso vai promover uma cultura mais ou menos favorável ao bem-estar. Então, ser integrado, que reconhece que ele é um ser espiritual, que ele está aqui em evolução, ele tende a ser coerente. Ele tende a viver com congruência. Isso deixa a gente alinhado com a nossa fonte, com essa energia, né? Que é o que eu penso, ele tem conexão com o que eu falo, com o que eu sinto, com o meu modo de agir, com as decisões que eu tomo. Essa congruência, ela impacta positivamente nos meus relacionamentos, no ambiente e na minha vida, no meu bem-estar, na minha plenitude. É essa conexão. E onde a gente se perdeu? E por que hoje a sociedade está doente? Por que hoje existe tanto caos, né? Porque quando a gente, espírito, vem e assume esse corpo, a gente ganha de presente todo esse programa mental. E a gente vai armazenando no nosso inconsciente vários traumas, várias questões da nossa história. Faz parte dessa experiência humana, né? E aí, aquela frase, né? A vida começa aos 40, que ela não é de Jung, mas ela ficou muito famosa com Jung, que ele traz a questão da individuação, que a gente vai até mais ou menos os 40 anos se entendendo em espírito como que é estar neste corpo, com todas as diversidades que tem, com todos os desafios da matéria, e a partir dos 40 anos, mais ou menos, a gente sente essa necessidade de se reconectar com a fonte, que é a busca por um sentido de vida, por algo maior. Já entendi, já segui os exemplos da família, da sociedade, os padrões, mas quem sou eu aqui? Qual que é meu papel aqui? Então, em torno dos 40 anos, é normal ser chamado. E isso explica por que hoje muitas pessoas da minha geração, da geração Y, estão tendo burnout, estão tendo ansiedade. É esse chamado, né? Mas onde eu estou não faz sentido. Mas para onde eu vou, então? Está faltando referência, especialmente no mundo corporativo, onde, para você buscar espiritualidade, tem todo um misticismo em volta, tem várias crenças ali por trás, que é desapegar de dinheiro, desapegar do conforto. E não é sobre isso. É sobre buscar aqui os valores. É sobre buscar esse desenvolvimento das virtudes. É ver a vida como uma experiência. E eu gosto muito dessa imagem, né? Que é o planeta Terra. E tem ali castelo de Lego, jogo de xadrez, tem uma roda gigante. A gente se perdeu nessa experiência. A gente se perdeu ali nesse entender como que é a experiência humana e material. Então a gente foi criando várias coisas e a gente foi criando problemas e foi criando solução para os problemas que a gente mesmo criou. Quando a gente olha numa visão macro, mais de cima, espiritualista, imagina a criança, bebê, que está lá brincando e acaba arrumando confusão e acaba sofrendo e chora, às vezes com bobeira. A gente que é adulto acha engraçado, acha divertido. É muito pequeno aquilo ali, só que a criança ainda não tem maturidade mental, não tem maturidade emocional para lidar com aquilo ali. A gente que é adulto acha divertido. Numa visão espiritualista é a mesma coisa. O ser humano se perdeu, a gente está brincando com a matéria e a gente está sofrendo e criando problemas que não, sabe? A gente tem que lembrar que a gente está aqui numa escola para se desenvolver e parar de criar confusões. Então, hoje tem várias normoses, são patologias que afastam a gente dessa nossa fonte, desse nosso ser essencial, e que a gente normalizou, a gente vê hoje como algo normal, mas não é normal. E vai nos afastando, nos desconectando cada vez mais, que é a hiperprodutividade, a comparação, a medicalização, a busca por dopamina fácil, né? Em vez de encarar ali a situação, o que traz sofrimento, o que traz o desconforto, e aprender a evoluir com aquilo que a gente está aqui para isso. Mas a gente busca o consumo, essa desconexão, o sucesso medido só por resultado financeiro, ser herói da conta de tudo. E eu trago a insensibilidade.
Porque a gente trouxe aquele termo emocionado, tudo é mimimi. As emoções fazem parte da experiência, fazem parte desse compartimento aqui que a gente está habitando. E a gente não pode negligenciá-lo. Hoje, nas minhas mentorias, nos atendimentos que eu faço, muito dessa a desconexão é pelo sentir. Repara que é o coração do bonequinho. É o sentir, a energia, essa conexão com essa energia, com essa fonte, né, em estados mais elevados de energia ou menos elevados de energia, que leva a gente para um bem-estar ou não, ele é pelo sentir. E hoje, nos meus atendimentos, as pessoas estão bloqueadas, estão suprimidas. A gente precisa fazer trabalho específico ali, para atuar no campo emocional da pessoa, para atuar no chakra cardíaco, para abrir, para liberar, para a pessoa conseguir soltar as emoções. Às vezes ela quer chorar, mas não consegue. E isso vem o quê? Vem de um medo. Eu vou falar sobre isso. A gente se descolou tanto da fonte, tanto dessa essência, que a gente vive no medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, de ser invalidado, medo de não ser aceito, medo de sofrer de novo, medo de sofrer mais. Porque o que acontece, né? A gente, só o fato, tem linhas espiritualistas que falam que só o fato da gente ter saído dessa fonte, que é puro amor, paz, e ter vindo para essa experiência terrena, a gente já sofre um trauma. O parto, ele causa um trauma. E a gente vai passando por traumas na vida, é normal. Traumas da infância, que vão ficando ali no nosso inconsciente, que às vezes a gente muitas vezes esqueceu. Então, quando a gente negligencia o sentir, a gente está negligenciando emoções, feridas da criança que precisam ser vistas, precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas, curadas e ressignificadas. E não lidadas aí com dopamina, com pomadinha. Tem que ir na raiz. Então, quando a gente olha o comportamento hoje, e que é muito comum em ambientes que não são favoráveis ao bem-estar, no mundo corporativo, por exemplo, de uma liderança que não está bem integrada, é comum a gente ver comportamento de arrogância, microgerenciamento, perfeccionismo, tolerância a erro, falta de autorresponsabilidade, comunicação violenta, evitação de conflito, explosões emocionais, dificuldade de lidar com crítica, competitividade desmedida, incapacidade de mostrar vulnerabilidade, rigidez excessiva ou permissividade extrema. São alguns exemplos de comportamentos comuns hoje que acabam destruindo o time, que acabam fazendo essa desconexão, né, com o time que está liderando, com as pessoas que se relacionam no ambiente, e que é só a ponta do iceberg de um tanto de ferida da criança que não foi vista e que continua não sendo vista, porque nossas emoções são negligenciadas. E aí eu gosto muito de trazer aqui a árvore da vida, né? Os resultados, a performance, a forma como eu me comunico é o fruto dessa árvore. A árvore somos nós. Então a gente está querendo frutos suculentos, grandes, né? E aí o caule da árvore ali, que é como a gente se apresenta, de repente os relacionamentos, como eu cuido do meu corpo físico, ele está ali mais ou menos, eu estou lidando com ele da forma que eu consigo, porque hoje em dia até tempo para academia às vezes a gente não tem. E o caule, que é o que sustenta tudo, que é o nosso emocional, que é o nosso mental, e é na base de tudo a espiritualidade. A gente negligencia, ele está mal cuidado. Então a gente está querendo frutos muito suculentos de árvores que não estão bem cuidadas, não estão bem nutridas. Então a gente precisa olhar para a raiz para a gente conseguir performar. E aí a vida é evolução. Né? Quando a gente olha numa perspectiva antropológica e filosófica, fala-se, né, da evolução na consciência humana. Não tem como a gente fugir. Melhoria contínua não é um termo só das empresas. Né? Eu falo que tudo que existe aqui no plano material existe de uma forma muito mais inteligente, muito melhor elaborada no plano sutil. A gente veio dessa fonte. O que a gente cria não é do nada. O que a gente cria é uma essência, é isso daqui do que existe aí no plano espiritual. Então a vida ela é evolução, a gente querendo ou não querendo, percebendo ou não percebendo, ela acontece. E aí numa perspectiva mais esotérica, mais espiritualista,
a gente vê, né, a evolução espiritual do planeta que está acontecendo. Então, a era atual é exatamente essa, de integrar corpo, mente e espírito. Então, as gerações Y, Z, que buscam ambientes mais inclusivos, sustentáveis, que valorizam o bem-estar, não é à toa. É um convite para uma mudança cultural menos egóica, onde olha esses valores mais conectados com a fonte, com a essência. Do mesmo jeito, numa empresa, quando a gente quer fazer uma mudança de cultura, a gente desenha um plano futuro, contrata pessoas com experiências e habilidades já do plano futuro para ajudar na transição cultural, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Então, eu conheço pessoas da geração X que estão fazendo conta de quanto tempo falta para aposentar, porque não estão aguentando mais o mundo como que está, o mundo corporativo do jeito que está. Porque quem está lá em cima, no topo, está muito descolado da sua fonte. A geração Y, que é a minha, muita gente está saindo do corporativo. Porque não está aguentando. Não dá mais. O mundo é evolução. Essa fonte aqui, essa necessidade de conexão, ela é real. Não é besteira, não é mimimi. Não dá mais para a gente viver do jeito que a gente vive. Não dá. A geração Y foi para o mundo fazer as experiências, os desafios, e aí, em torno dos 40, está sentindo essa necessidade de retornar para a fonte. E aí, como retorno para a fonte? Estão desesperados. E aí vem, através de burnout, através de ansiedade, através dos vários problemas que a gente está tendo, né? Muita gente saindo aí, buscando, porque o bem-estar é em primeiro lugar. Os valores são diferentes. Né? E a geração Z, que é a mais nova, já está vendo que esse caminho que o pessoal está percorrendo aí não é muito bom, não vou nem tentar. Não é falta de compromisso, não é falta de responsabilidade. Estou falando de uma forma generalizada, claro que existe caso a caso, mas no modo geral, é isso, não é que eles não querem fazer, não querem produzir, não estão preocupados com o mundo, com o outro. Eles querem fazer. Eles têm os valores ali menos egóicos, se você parar para pensar. Né? Eu converso com mães e no colégio muitas crianças vão uma se unir, ajudar umas às outras, ao invés de ir para o bullying. Né? Eles buscam um senso, um sentido, um propósito maior. Coisa que a minha geração, quando criança, não tinha tanto, e as gerações anteriores menos ainda. Porque o mundo está evoluindo espiritualmente. Esses espíritos que estão chegando, eles estão vindo para ajudar. Eles têm aí, a essência do plano B. E olha como a vida é maravilhosa, como a espiritualidade trabalha de uma forma maravilhosa. Ela é para ser de forma colaborativa. Então, as gerações anteriores têm muito que ensinar para as novas gerações. Sentido de experiências, os desafios que já percorreu, desenvolvimento intelectual, em tecnologia, tem muita coisa. Mas também pode aprender o caminho de volta para a essência, com essa geração mais nova. Esse é o convite que a geração Y, que agora está ficando doente, está fazendo, a geração Z também. Olhar com esse olhar de humildade, de aprendiz. O que eu tenho que aprender com o mundo do jeito que está, com a sociedade do jeito que está? Então, o caminho é a gente lembrar que a gente está aqui não é para viver. A gente está aqui para fazer as experiências assim, mas a gente não pode se perder na experiência ali no playground, vamos para a sala de aula. E participar ativamente nessa evolução do planeta, que está se tornando uma consciência mais inteligente, mais moral e amorosa. Porque essa fonte, ela é puro amor, ela é pura paz. Isso não é papo de gratiluz, não tem nada a ver, não é sobre isso. É sobre reconhecer que todo esse meu compartimento aqui mental, ele faz parte da minha experiência, mas eu não sou isso daqui. Não tem aquele ditado, quem está feliz facilita a vida? É sobre isso. Quando você está conectado com a fonte, você facilita a vida. Então, é cada um olhar o seu comportamento, o modo como está vivendo, na essência, ali na raiz, nas questões espirituais, mentais, emocionais, independente do que a sociedade está falando. As pessoas falam que eu criei uma bolha para mim. Criei uma bolha de bem-estar. Porque enquanto eu crescia, tinha minha experiência no corporativo, onde o ego é muito alto, fazia experiências e faço experiências muito profundas na espiritualidade. E não conheço ninguém que percorria o 8 e 80 ao mesmo tempo.
E o que eu estou trazendo aqui é uma experiência pessoal minha, de vida. E não é fácil você se entender como ser espiritual de puro amor e que quer paz na sociedade, onde as normoses estão aí por todo lado. Então, o que fazer agora na prática, né? Não dá mais para negligenciar as emoções e que a gente é um espírito. Rever valores, um olhar mais profundo, incentivar o autocuidado, rever os benefícios. Não importa se você dá um ticket ali de bem-estar para a pessoa fazer atividade física, se seu gestor te liga 9 horas da noite, atrapalha seu jantar, se está namorando, atrapalha seu cinema, para saber por que você ligou para ele 3 horas da tarde. E eu não estou falando falta de responsabilidade, comprometimento, não é sobre isso. Estou falando que são coisas normais que acontecem e que muitas vezes não é para acontecer. Rever as jornadas de trabalho, porque o trabalho é parte dessa experiência, não é o todo. Né? Inovar no que diz respeito ao humano. A gente inova para trazer redução de custo, para trazer produtividade, a gente inova para poder ser a melhor empresa, para ser destaque. Vamos inovar agora no capital humano. É isso que as novas gerações estão pedindo. E o desenvolvimento de uma liderança consciente, precisa ser top-down. Não adianta dar palestra sobre bem-estar para a base, para a liderança de primeira camada, se no top-down não tem congruência, a gente sente. Hoje, quando um gestor, quando o líder, ele tem esse posicionamento muito egóico, a gente olha por trás, a gente sente energia, a gente não tem medo de perder emprego, não. Se um ciclo se fecha, graças a Deus. Aprendi o que eu tinha que aprender aqui e vou embora. É uma geração que não trabalha por dinheiro mais, por status, não faz sentido. Não paga conta, não vale a pena essa desconexão, sabe? Então, essa consciência. Não é que eles não estão nem aí. É que a alma não se submete. A alma não se submete, a alma tem um valor que não tem dinheiro que pague. E tem um texto de uma música que eu gosto muito, que é: somos pequenas crianças a aprender o amor. Seja humilde e olhe para dentro de você. Esse é o convite que a gente faz. E aí a Marcela é utopia. Não, não é. Eu trouxe aqui um recorte de alguns depoimentos que eu tive de diretores, de executivos, de diferentes empresas que eu passei, falando dos resultados, conseguir criar um time de alta performance com qualidade, consistência, alinhamento de clareza, estratégia e propósito, enfim, alavancar resultados, né, de forma expressiva. Vou deixar meu LinkedIn, lá tem alguns depoimentos. E aqui também, né, um artigo que eu fiz quando eu fiz a pós-graduação em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, né, alta performance a partir de ambientes saudáveis. Então, vários recordes que a gente bateu em menos de um ano. E aí, o que o time traz, fazendo uma pesquisa, o que, né, fatores ali presentes no ambiente de trabalho, era relações de respeito e confiança, alinhamento de expectativa, autonomia, né, descontração na rotina. E lá embaixo, pressão e cobrança por resultado. E quando a gente olha fatores intrínsecos, liberdade para propor novas ideias, ambiente colaborativo, reconhecimento e valorização não financeiro, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, realização profissional e senso de propósito. E lá embaixo, menos reconhecimento e valorização financeira. Bom, aqui estão os meus contatos, meu telefone pessoal, e-mail, Instagram, LinkedIn. Essa é a empresa bebezinha, recém-criada ainda, mas com raízes muito fortes. E eu me coloco aí à disposição no que eu puder ajudar. De acordo com a física quântica, existem infinitas possibilidades, né? Mentoria, workshop, treinamentos, enfim, me coloco total à disposição, porque eu sei que é um trabalho que não é fácil, mas que ele é necessário, né? E aí, com essa visão que eu tenho do corporativo e com essa consciência de mundo que não é comum a gente vê nesse ambiente, eu acho que é meu propósito e minha obrigação, digamos assim, eu faço com muito amor, com muita alegria, de poder contribuir da forma que eu puder. Então, fique à vontade em me conectar. Um abraço a todos. E obrigada, Fábrica, e os nossos patrocinadores, Cato e o Conselho Federal de Medicina. Não poderia deixar de agradecer o convite. Fiquei muito feliz. Obrigada.